Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é João e sejam muito mais que bem-vindos ao canal Wanted. E hoje rapaziada, eu tô aqui pra fazer a review do capítulo 147 do mangá de Undead Unluck. Foi um capítulo bem interessante, com um desenvolvimento a mais do Billy e do Tela no mangá, principalmente com um foco maior no Tela. Enfim, sem enrolação, bora pra review. O capítulo então começa mostrando o campo de batalha e o autor nos confirma que a guerra está acontecendo no Sudeste Asiático, bem onde a gente tinha mais ou menos entendido pela interpretação do mapa lá do Apocalipse. E a função do Tela é ser o cara das telecomunicações. Basicamente ele tem uma facilidade muito grande para detectar coisas e repassá-las para seu chefe, que é o Billy. E aí o Billy decide o que fazer por ali. O Billy então ele chega no local que o Tela está fazendo suas telecomunicações e começa a comentar sobre a situação da guerra bem detalhadamente, falando que eles perderam tal terra, mas recuperaram outro e tal, e tudo tá indo meio que como o planejado, vamos dizer assim, Um dos objetivos dessa guerra é um objeto que está no meio da zona de guerra, chamado Disc, que é uma arma extremamente antiga. Para quem não se lembra, o Disc é aquela nave da Union que estava estacionada de forma invisível no local de luta entre Gina e Andy. Pelo que o Billy sabe, nesse momento ele é uma arma cuja tecnologia é muito mais avançada do que a civilização moderna. Mas eles realmente se questionam se o Disc existe ou não, porque eles são só soldados, indo nas ordens dos seus chefões, mas mal sabem eles que o Disc realmente existe e é um artefato. O Tela então ele fala pro Billy que suponhamos que eles consigam o Ark e entreguem para os seus chefes. Será que isso não traria mais conflitos ainda, mais guerra, mais destruição, E aí o Billy ele ri do Tela e fala como ele é ingênuo, Eles vão simplesmente cumprir o que for ordenado, que é vencer a guerra e encontrar o Disc. E o Disc, o objetivo, de ter o Disc é para ele ser usado como uma bomba nuclear, Se eles conseguirem ele, eles não vão precisar usar, porque os proprietários do Disc vão ser temidos e respeitados, poupando futuros confrontos, cara? Isso é muito interessante, essa filosofia que ela já foi usada bastante pelas potências mundiais, e por alguns países emergentes que, tipo assim, só teve um país que usou a bomba atômica até hoje, para atacar outro país, que foi os Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Mas os outros países, a maioria tem a bomba justamente para ganhar o respeito de outros, para eles não serem atacados e tal. É mais como uma estratégia, E eu acredito que essa questão do Disc é a mesma coisa, cara? Então, meio que o Billy e o Tela, eles acabam... Ele convence o Tela, o Billy, e eles acabam não ficando preocupados que possam ter mais confrontos depois dessa fala do Billy. E uma coisa interessante que eu tenho a comentar com vocês também é que essa questão do Disc, cara, a gente vê como a Union foi sendo montada com o tempo, Eles não ganharam, eles não tinham tudo aquilo no começo, Porque eles têm aquela base gigantesca, aquele tanto de artefato, aquele tanto de coisa, é nave, é não sei o que. Cara, tudo foi construído devagarzinho, a gente tá vendo cada coisa, cada conquista que eles vão tendo, que eles vão aumentando a organização, que eles vão aumentando os membros, que eles vão aumentando seus recursos, Suas armas, seus artefatos, seu ambiente. Cara, é muito legal ver essa construção do zero mesmo da nossa querida Union. Continuando, o Billy ele dispensa o Tela da observação e fica em seu lugar porque a hora de seu turno chegou. O Tela então ele chega na base médica deles, que fica numa cabana, e lá estão todos os soldados feridos. O Tela então ele canta para eles, e eles parecem ficar felizes ao ouvir seus cantos, O Tela parece ter uma habilidade de fala, de interpretação de fala também, das duas coisas bem interessante. Alguns soldados eles começam a falar que taticamente não seria plausível eles ficarem na cabana. No máximo eles poderiam servir como isca, já que estão todos feridos. Mas o Tela ele acaba ficando indignado porque para ele a vitória só é conquistada quando todo mundo volta vivo para casa. Não importa como, o Tela não deixará ninguém morrer. Então esses soldados, eles vendo essa vontade do Tela de não deixar ninguém morrer, eles falam meio que o mantra deles, Para quem não sabe o que é um mantra, é uma frase especial para eles, E a frase é assim: nós somos o equilíbrio do horizonte. Nossos corpos são diferentes, mas nossas almas são idênticas. Mesmo que alguém morra, sua alma permanecerá viva. As almas que permanecem assumem o lugar dos caídos e continuam resistindo até o dia em que o mundo seja justo e equilibrado. Esse mantra é bem bonito, E assim o Tela ele acaba voltando pro seu novo turno de vigia, no lugar do Billy, que pergunta pro Tela o que ele quer fazer, E o Tela fala que ele não mudou nada, ele quer simplesmente proteger a todos. E é por esse motivo que ele virou o cara da telecomunicação, para ele proteger todos antecipadamente.
novamente. E até o dia que eles tiverem o Disque e evitarem a guerra, ele quer proteger a todos. Em algum momento da noite, Tela percebe uma coisa e se desespera. 5 tanques totalmente carregados estão indo silenciosamente até o acampamento, porque eles acabaram enganando Tela de alguma forma, e ele quer avisar o acampamento o mais rápido possível, mas infelizmente ele acaba de despertar a habilidade negadora do indizível, e ele não consegue falar nada. Ele tenta se comunicar com código Morse, mas com qualquer forma dele tentar se comunicar é negada. Mesmo tentando ir lá pessoalmente, suas pernas param de andar, e assim ele entra em total desespero sem conseguir se comunicar de jeito nenhum, pois ele sabia que todos seus companheiros morreriam se ele não conseguisse avisar, porém, mesmo assim ele não conseguia fazer nada. Aí nós temos a confirmação que o Creed está do lado inimigo, né, e é ele que está liderando esses 5 tanques nessa emboscada aos seus inimigos, e ele dá a ordem que ao chegarem próximos ao local do acampamento, os tanques atirem, né, então eles acabam atirando, né, e nós vemos o desespero do Tela vendo de longe, né, esses tiros ao perder todos os seus companheiros. Depois de atirar, né, de mandar os seus soldados atirarem nos tanques, o Creed, ele não tem piedade nenhuma, né, e ele fala que numa guerra, uma ação dessas de destruir um acampamento médico é essencial pro fim da guerra, né. Porém, um dos seus soldados que estava em outro tanque fala que o acampamento depois dos tiros ficou intacto, né, de alguma forma ele ficou intacto, né, e que tem um grupo estranho de pessoas nele, né, e de repente seus soldados não conseguem se mover e tal, tá tudo muito estranho ali, e o Creed fica, nossa, que porcaria é essa, né? E finalmente nossos heróis da Union chegaram na hora certa para impedir uma catástrofe e mudar o futuro dessa guerra. Rapaziada, o capítulo foi esse capítulo foi totalmente diferente do último. É um tipo de capítulo bom pra história, né, diferente do último, que eu achei que é um tipo de capítulo meio ruim, né. Tá bom que esse tipo de capítulo não é lá o melhor tipo de capítulo pra fazer as reviews, porque ele realmente tem muito diálogo, sabe? E às vezes eu não consigo transparecer o bom diálogo dos personagens fazendo uma review. Mas pra história esse é um capítulo muito interessante, né, cara? Foi bom a gente ver o Tela sendo desenvolvido, né? Um personagem que a gente tinha visto tão pouco, né, cara? Eu fico curioso pra saber como ele vai desenvolver sua habilidade pra conseguir ser útil de alguma forma, já que ela parece trazer só malefícios pra ele. Falando agora do Disque, é insano que 2 artefatos estejam em jogo nessa guerra. Será que o artefato da memória pode estar junto com o Disque ou perto, sei lá, alguma coisa assim? Na verdade eu acho difícil, mas espero que eles consigam esses artefatos de forma legal, né, cara? Espero que esse arco tenha pelo menos uns 10 capítulos. Acho que seria bem legal. Enfim, rapaziada, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, já dá um like pra mais vídeos de Undead Unluck, né, dessa obra sensacional que eu ando trazendo aqui pra vocês, beleza? Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!